atrás eu conversava com um amigo a respeito da necessidade que se há de um obreiro, de um ministro da palavra, de um pastor, de um pregador, se preparar para tal ministério. É necessário que se haja uma preparação, é necessário que se haja uma formação teológica para que venhamos exercer melhor o ministério. Muitas pessoas hoje exercem esse ministério de pregador, de pregação, de ensino da palavra. E por incrível que pareça, muitos deles hoje fazem, mas não se preparam para realizar esse tal chamado, né, essa função. E, no entanto, isso daí traz consequências muito sérias à igreja e ao evangelho. Eu sou um crítico a essas questões de pastores e ministros que estão ministrando aí e professores que não se preparam, não se estudam para falar do tema, né, da mensagem. E tem muitas pessoas entrando por esse caminho e muitas pessoas deixando muitas coisas a desejar simplesmente por não estar se preparando para isso. Muitos colocam a responsabilidade do ensino e da ministração da palavra somente no agir e na graça do Espírito Santo. É lógico que é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que tem que se encaminhar a unção e a legitimidade da palavra ali, mas o preparo, o estudo de conhecimento do texto, do seu contexto, da aplicação da mensagem, é responsabilidade única do ministrante ou do pregador ou do pastor, quem quer que seja. Nós vemos coisas bizarras por aí hoje, coisas bizarras, se intitulando o nome como culto, simplesmente por não ter conhecimento daquele que está exercendo, não ter um conhecimento teológico. E muitas das vezes as pessoas que estão lá também frequentando algumas igrejas assim, elas não têm um conhecimento também. Dificilmente alguém que tem um conhecimento básico da Bíblia vai ver alguma coisa sendo ministrada fora do seu contexto, vai aceitar aquilo ou vai seguir frequentando numa igreja em que isso não tem um preparo. Não é porque uma igreja é simples, não é porque uma igreja tem menos membro, não é porque uma igreja é uma igreja num lar, por exemplo, que não tem a necessidade daquela pessoa que está à frente de se preparar para isso. E para isso, hoje existem muitos cursos teológicos à distâncias, cursos teológicos bons, com renomados, e tem um intermediário, tem o avançado, enfim. Mas há possibilidades hoje, principalmente aqui pela rede social, de se estudar, de se abaixar a apostila, para estudar a palavra de Deus. E só não faz isso hoje, primeiramente, quem eu tenho essa pessoa por negligente, né? Se ele é um pastor, se ele é um ministro, ele não estuda, não conhece, é negligente. E preguiçoso, né? Acaba sendo preguiçoso aí de não se dedicar o tempo. Então há necessidade. Isso não é somente para o ministro, eu estou falando aqui principalmente desses ministros, desses pregadores, mas também para os membros. Aquela pessoa que é um membro talvez não exerce uma função eclesiástica na igreja, assim, mas o conhecimento da palavra é dever de todos nós. Nós vemos judeus lá, que são judeus ortodoxos, e enfim, desde criança, a criança já conhece ali a Torá, tem cita de memória, de cabeça. E nós vemos no mundo cristão hoje muitas igrejas. Talvez se colocamos no meio, deixamos a desejar sobre o conhecimento daquilo que nós falamos que cremos e pregamos. Então há necessidade disso. E olha que interessante que Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, ao jovem obreiro Timóteo, no capítulo de número 2, versículo 15. Procurai apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Esse conselho que Paulo dá a Timóteo
é para que ele venha se preparar, que ele não venha se envergonhar, e venha ser um obreiro preparado, que maneje bem a palavra e tenha conhecimento dela. Paulo dispensa comentários sobre isso. Ele estudou em sua época nos pés dos maiores rabinos em que tinha na sua época, que era o Gamaliel, né? Um conhecimento profundo. E Paulo tinha um conhecimento profundo das Escrituras em seu tempo. E muitas pessoas acham que o conhecimento vai trazer a pessoa a ser orgulhosa, ser uma pessoa vaidosa. O conhecimento, talvez, causa isso em algumas pessoas, mas isso não pode ocorrer. Principalmente no meio eclesiástico, no meio da igreja. A pessoa não pode ser soberba por causa do seu conhecimento. Mas o conhecimento não pode ser desperdiçado, não pode ser desprezado por essa pessoa. Como foi o conselho de Paulo a Timóteo, é um conselho de Paulo para nós nos dias de hoje, para nós que somos ministros, para nós que somos pregadores e professores. Acontece muito hoje, por exemplo, em escola dominical, a baixa frequência é porque muitos alunos falam que a aula não é uma aula empolgante. Entenda empolgante assim, não entenda no nível, talvez, na linha exata de se empolgar. Mas assim, não é uma aula atrativa. E talvez você entenda isso, que talvez você deve estar passando isso na sua igreja. Simplesmente, e muitas das vezes, por o professor que está à frente ali não está se preparando. Né? Somente lê a revista, não explica os tópicos. Algumas perguntas ali, nem todas as perguntas para nós temos respostas, mas se deixa um vazio e acaba sendo uma aula talvez de um assunto até rico, acaba sendo desinteressante pelos alunos por a falta de preparo do professor. É lógico que tem que ter um certo cuidado a lançar a pessoa que está ali, ver se a pessoa tem um chamado, se dedica para isso, tem um esforço para isso, né, para poder estar ministrando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é rica em seu contexto histórico, em suas profecias, no seu conteúdo em si. E nós temos hoje a liberdade no nosso país, graças a Deus, até o momento, de ministrar, de ler, de estudar a palavra de Deus, e temos aí no mínimo aí um dia da semana para a igreja se reunir para estudo bíblico. E isso é de muita valia, isso é muito importante isso daí. Mas que não fica somente nisso, há uma responsabilidade de nós aprendermos da palavra de Deus. Então, para caminharmos aqui para o fim, há necessidade, se você é um ministro da palavra de Deus, se você é um professor, uma professora de escola dominical, estudar, aprender daquilo que será falar, buscar na fonte, buscar em livros de ajuda, em livros de dicionários bíblicos que ajudam muito. Isso está acessível aí em PDF na internet e aí a milhares em um preço totalmente acessível. Algumas igrejas hoje estão fazendo curso dentro da igreja de teologia, trazendo professores ou núcleos de teologia, por exemplo, como da linha, talvez você seja da linha pentecostal, não estou ganhando nada para fazer isso, mas, por exemplo, que eu já estudei lá um tempo, o Colégio IBAD, né, que a sede fica na cidade de Pindamonhangaba, São Paulo, e tem os núcleos lá também, tem os núcleos à distância, enfim, em outras tantas que tem por aí na internet, que é importante que seja de renome, que seja reconhecida, que seja uma escola de teologia séria, que nós sabemos que temos muita coisa furada por aí, mas enfim, então há necessidade sim de se preparar para isso. Não despreze o conhecimento, não despreze o tempo de leitura da palavra, de se preparar, de buscar ajuda, de buscar em recursos para somar com a palavra de Deus aí, para te trazer aí o conhecimento para que nós venhamos ministrar a palavra de Deus. Deus te abençoe, forte abraço. Tá? Se gostou, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, para que mais pessoas possam ter alcance para esse vídeo. Fique com Deus, até a próxima aí.